Saudos irmãos, com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, a mais um vídeo de série de ministração da Palavra do Senhor no canal do YouTube. Antes de estar dando início à palavra, é uma palavra na qual eu já gravei uns meses atrás. É engraçado falar isso, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, né? Deus tem seus mistérios. E eu estava até falando com Deus, assim, uma palavra muito forte, muito pesada, né? A gente ria, mas o negócio é sério. E uma palavra de edificação, exortação, que vai nos mostrar o que está acontecendo realmente, o que aconteceu na época, anos atrás, antes de nós assistir, e o que está acontecendo. Amém? Oremos neste momento. Soberano Deus, eterno Pai poderoso, eis-me aqui, Pai, diante de Ti. Senhor, perdoa minhas falhas, meus pecados. Senhor, perdoa, Senhor, Cristo e Teu Santo Espírito. Perdoa, Pai eterno, Pai santo, Pai querido, Pai amado. Perdoa os seus ansiedades, perdoa a irritação, perdoa, Senhor, todo qualquer tipo de pecado. Eu quero lhe pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, envie seus anjos, Pai, neste lugar. Envie seus anjos, Pai, em casa. Envie seus anjos, Pai, na casa do caro ouvinte. Pai santo, Pai querido, Pai amado, vai repreendendo, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, toda distração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra diz, operando o Senhor, que medirá, e quem intentará acusação contra os escolhidos, Senhor, sexto que justifica. Pai santo, Pai querido, Pai amado, que a palavra, Pai, a qual será ministrada na direção do Senhor, Teu Espírito Santo, a qual traz a sabedoria e entendimento, que possa tocar em vidas, ó Pai, que possa chegar nos quatro cantos dessa terra, Deus. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai. E que haja anjo, Pai, envie anjo, Pai, batalhando, Pai, em prol, Pai, desse vídeo, para estar indo ao destino, no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 8. O título dele vai se encontrar no capítulo 7. Onde diz, do verso 29 ao 34, que Judá é rejeitado por Deus. Eu havia gravado uma ministração sobre Jeremias capítulo 7, então dá uma olhada no YouTube, no meu canal de YouTube, na parte de vídeos, e ali vai ter Jeremias capítulo 7, que vai ser o tempo não protege a nação livre. Porém, um dos seus versos vai continuar nessa ministração de Jeremias capítulo 8, que vai nos dizer da seguinte forma, no início: naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviram e que seguiram, a quem procuraram e diante de ti quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restarem dessa nação malvada em todos os lugares para onde os dispersei, preferirão morrer e ficar vivos, diz o Senhor. Aqui o Senhor estava falando para Jeremias a respeito do pecado e a desolação de Jerusalém. Nós sabemos, ao ler ao Velho Testamento, o livro de Gênesis, até o livro de Esther, mas assim, um pouco antes, na história da época de Moisés, no livro de Êxodo, podemos ver o quão o povo de Israel tem sido rebelde para o Senhor. Aí com o tempo foi passando, aí muitos foram para Jerusalém, Judá, o reino foi dividido, reino norte, reino sul, ficaram são 12 tribos de Israel, só que se dividiu, ficou 10, segundo a história, ficou 10 para o norte e 2 para o sul. E o Senhor estava dizendo para Jeremias que tudo o que estava no túmulo, tudo, os ossos dos reis, autoridades, profetas, sacerdotes, dos moradores de Jerusalém, e serão espalhados ao sol,
a lua e a todo exército do céu, a quem aquele povo estava adorando. Aquele povo estava reverenciando aos astros, reverenciando ao sol e à lua, sendo que Deus em sua palavra vai dizer que não é para adorar essas coisas. Deus criou os céus e a terra e tudo que nele existe, mas não para adorar as coisas criadas, é para adorar o Criador. E o Senhor estava mostrando, dizendo para Jeremias, para falar que aquele povo, que o Judá tinha sido rejeitado por Senhor, por causa de pecado, por causa da idolatria, por causa da contaminação, das abominações dentro do templo. Na época de Salomão, o Senhor Deus deu uma ordenação, o homem foi muito sábio, só que ele não vigiou, se envolveu com mulheres egípcias, nas quais adoravam ídolos e deuses pagãos, e isso entrou dentro do templo da casa do Senhor, e Deus em seu trono ele ficou irado, porque o templo é para adoração a Deus, não é para deuses, não é para ídolos, mas ele tinha desobedecido, tinha caído em pecado, sendo que fora o sucessor de Davi, a quem Deus disse para Davi que o seu sucessor é quem construiria um templo. Tanto é que construiu o templo, e Deus deu uma ordenação, segundo a Crônica 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, serei sua terra. Porém, aquele povo de dura serviço, inclusive contam até detalhes íntimos. Meu Deus, aleluia. Fundo musical deu um problema aqui. Aí ele havia desobedecido, sendo que havia uma ordem para não se envolver. A questão de Davi, do pecado, trouxe consequências, então seria o sucessor dele, Salomão. Salomão construiu o templo, Deus deu a ordenação para Salomão, só que se envolveu. E voltando aqui, é praticamente isso. Aquele povo estava em pecado, em rebelião, praticamente não queria se arrepender. O povo praticamente estava numa cegueira espiritual, Aí entra no verso seguinte, 4 em diante, o título vai dizer: o castigo era inevitável. Diga-lhe mais, falou o profeta, diga-lhe mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? O Senhor estava dizendo, o povo quando cai, não levanta, o povo quando desvia do caminho, não volta? Você, caro ouvinte, quando você tropeça e cai, no sentido físico, você vai levantar. E no espiritual, quando você comete algum pecado, alguma coisa que entristece o Senhor, não vai tornar a levantar? E quando desvia do caminho, não torna a voltar? Mas o Senhor estava dizendo que esse povo estava em rebeldia. Aqui falava contexto espiritual, o povo caía e não queria se arrepender, não queria levantar, queria continuar caído, prostrado por causa do pecado. E também não queria voltar para o caminho. O povo estava em contínua rebeldia, é isso que o Senhor estava dizendo. Ele diz, persiste no engano e não quer voltar. O Senhor estava dizendo, aquele povo está persistindo no engano e não quer voltar. E escutei e ouvi, mas eles não falam que é reto. O Senhor está dizendo, profeta, eu escutei e ouvi, mas eles não falam que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. O Senhor estava dizendo que aquele povo estava se afastando cada vez mais e não estava falando que era reto e não queria se arrepender da sua maldade. Ainda dizia o que é que eu fiz de errado. Muitas pessoas, como naquela época lá, nos dias atuais, a mesma coisa que naquela época. As pessoas estão cada vez
cometendo pecado, fazendo coisa errada e achando que está certo, achando que Deus está aprovando, gente indo para a casa de Deus. Não estou aqui para falar de denominação, crença, não, mas eu estou querendo dizer que muitos vão para a casa do Senhor e não se arrepende, vive uma vida de pecado, achando que é tudo normal mesmo. Lembra nos tempos passados o que Deus tem feito na terra, na época de Noé, por causa da corrupção. O Senhor Deus viu Noé como justo e a sua família, destruiu toda a humanidade com água, com dilúvio. Depois as águas abaixaram, passando mais um tempo, Sodoma e Gomorra, a cidade a qual alastrou-se a imoralidade, alastrou a imoralidade, a perversidade, e o Senhor tinha o justo lá. Deus enviou os anjos dele, tirou Ló, falou: não olhe para trás. E Ló saiu com suas filhas, porém a esposa dele olhou para trás, e aí caiu fogo e enxofre. Hoje em dia o que nós estamos presenciando é a mesma coisa, porém em geração diferente. A geração a qual nós estamos é a última geração, não haverá outra geração. Essa é a geração do arrebatamento da igreja do Senhor. Esta é a geração que verá o acontecimento do marco da história da humanidade, em que um povo vai ser retirado dessa terra. O arrebatamento está próximo. O Espírito Santo suplica a santidade. O amor de muitos está se esfriando, porque a iniquidade tem se multiplicado, tem entrado dentro dos templos, da casa de Deus. Aonde você vai nas esquinas, quantas perversidade e prostituição está acontecendo na nossa terra, quer seja aqui onde eu estou, na cidade de Taubaté, quer seja na nação brasileira. Mas o Senhor Deus, Ele chama a nação para arrependimento, mas muitos não querem dar ouvido, muitos insistem na maldade do coração, na dureza de serviço, e esquecendo que o plano da salvação valeu a pena sim. Muitos esquecem que Cristo morreu na cruz, muitos estão dando achando que é história inventada. Por isso que o Senhor está dizendo do arrependimento, por isso que o castigo é inevitável, por isso que o Senhor fala para o profeta: olha, eles estão se afastando cada vez mais do seu caminho, como um cavalo. Quem pode ver um cavalo para batalha, ele vai rápido. E esse povo estava que nem isso, o cavalo. Até a cegonha, vai dizer, até a cegonha do céu conhece as suas estações. E a rolinha, a andorinha e o broco observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Hoje em dia muitos fazem pouco caso com a palavra de Deus, fazem pouco caso com o juízo do Senhor, sendo que Deus, desde o início, Deus estabeleceu princípios e ordenações, mandamentos e juízos, mas muitos fazem pouco caso, muitos zombam da palavra de Deus, muitos zombam de Deus, acham que Deus não está vendo, muitos dizem quem nos vê, quem nos ouve, mas o Senhor Deus está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Deus, Ele é o início, meio e fim. Ele vê todas as coisas. Ele tem o controle no céu, na terra, no mar. Ele controla os anjos que o adoram. Ele até tem o poder sobre os demônios, sobre os principados, que outrora eram anjos que adoravam Ele continuamente, só que são anjos caídos que caíram por causa da rebelião, por causa de um que deixou o orgulho entrar no coração. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Muitos estão praticamente vivendo a bel prazer, para suas próprias vontades, deixando o orgulho entrar, achando que isso aqui morreu, aqui acabou. Não, a alma ela é eterna, morreu aqui. Se você morreu sem Jesus, vai para o inferno, é essa a verdade. Por isso, arrependa-se dos seus maus caminhos, caro ouvinte. Não é tempo mais perder. Nós estamos perto do fim do mundo. A terra já está findando os seus dias. A terra está com os dias contados. O fim de todas as coisas está próximo. Os sinais vão ser cada vez mais notórios nesse ano de 2025. Deus vai mexer no eixo da terra. O Senhor vai mexer na nação brasileira de tal maneira que todos saberão que Deus é Deus, porque insultaram, profanaram o nome do Senhor, porque fizeram coisas que Deus não tem se agradado.
Deus, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por esse tempo, nesses dias que estão por vir, neste ano, os próximos meses, haverá desastres, tragédias sobre a face da terra. O Senhor Deus vai mexer mais ainda nas estações do ano. O Senhor Deus vai permitir mais terremoto, porque está escrito na Escritura: haverá terremotos sobre a face da terra, em todos os lugares. Deus vai mexer em todos os continentes. Deus vai mexer no norte, no sul, no leste, no oeste. Deus vai chacoalhar essa nação de tal maneira que muitos hão de dobrar o joelho e clamar, pedir misericórdia. Deus vai fechar até o tempo. Haverá tempos chuvosos sobre a face da terra. Aramande canta, rebaste. Porque o castigo vai ser terrível. Porque o povo não conhece o juízo do Senhor. Muitos fazem pouco caso, muitos zombam, mas no dia do juízo Deus vai trazer à tona. Deus vai trazer aquilo que está em oculto, porque Deus, Ele é luz. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele vê o oculto, profundo, escondido do coração. Ele vê até aquele pecado que você comete. Ele vê aquilo que você vê muito. Quem fez os olhos para ver, e o ouvido para ouvir, a boca para falar, e o corpo para andar e se locomover? Assim diz o Senhor: eu fiz todas as coisas. Estabeleci princípios, mandamentos, ordenações. Coloquei o bem e o mal diante de você. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e viverá. Hoje em dia muitos estão preferindo a morte. O que eu quero dizer? Estão preferindo vida de pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação em Cristo Jesus. Viver uma vida toda errada de pecado, fazendo coisa que não agrada a Deus, acha que isso está trazendo benefício para você? Vou te dizer a verdade: está trazendo só maldição, só está trazendo morte, só está trazendo tragédia, calamidade, porque a consequência do pecado, a desobediência a Deus é terrível. O exemplo que nós temos é por causa o que nós temos foi a rebelião do céu. Os anjos caídos conheciam a palavra, viam o próprio Criador, mas eles se rebelaram, viraram as costas, preferiram ouvir um que deixou o orgulho entrar, e Deus expulsou, os condenando ao juízo eterno, ao lago de fogo. Aleluia. E o Senhor vai dizendo para o profeta: como vocês podem dizer somos sábios? Deus dizendo, o povo lá estava dizendo: você não sabe, e a lei do Senhor está conosco. Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Hoje em dia tem muitos templos, denominações grandes, com uma sabedoria mundana, com uma doutrina errada, pregando aquilo que massageia o ego, pregando aquilo que o povo gosta de ouvir, e não prega aquilo que Deus manda falar, porque Deus, Ele fala em sua palavra. É santidade ao Senhor, é santidade ao Senhor, é santidade, é ser de santo, porque eu sou santo, é fazer a vontade do Senhor. Hoje em dia, o evangelho que está sendo pregado, muitos estão pregando evangelho de conforto, sendo que evangelho é confronto. Não é evangelho de prosperidade, não é evangelho para receba a benção, a chave da casa, do carro, da casa. É lógico, Deus, tem uma outra ministração, mas não é tempo de bens materiais, não é tempo de ficar juntando tesouros nessa terra, porque essa terra ela vai ser destruída. Eu sinto lhe dizer, mas os céus e a terra que hoje nós estamos vendo vai passar, vai desaparecer no piscar de olhos. Deus, Ele fala em sua palavra que os céus e a terra estão reservados para o fogo, como tesouro. E quanto mais a vinda de Jesus se aproxima, mais a natureza começa a dar indícios e sinais de que algo terrível está por vir, algo grandioso está por vir sobre essa terra, algo que muitos vão se dizer: nunca imaginaríamos que há 25 anos atrás aconteceria.
Em 26 anos atrás, eu ouvia falar de Jesus Cristo está voltando, e dias atuais, a volta de Cristo está mais precedida, mais próxima do que nunca. Por isso, caro ouvinte, decida-se aceitar a Cristo. Se você se afastou, volte para os caminhos do Senhor. Se não conhece o Senhor, procure uma igreja mais próxima, mas leia as Escrituras. Ore ao Senhor no seu quarto em secreto. Fale com Deus, confesse os seus pecados, se arrependa, porque a vida nossa aqui é passageira. Céu e inferno existe. Eternidade, ela tem início, não tem fim. Imagina você viver eternamente longe da presença do Senhor, da face de Deus, do Criador. Por isso que a palavra diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E continuando a palavra do Senhor, aí o Senhor vai dizer: portanto darei as mulheres deles aos outros homens, seus campos, novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. O povo estava entregue à ganância. Ganância do quê? De bens materiais. E tanto o profeta como o sacerdote estavam usando de falsidade. Conheciam a palavra, mas pregavam aquilo que o povo queria ouvir. É como se o próprio Deus falasse para o sacerdote e o profeta: olha, fala aquilo que eu estou mandando. E daí esse profeta e sacerdote vai falar aquilo que a própria vontade da carne do profeta quer falar. Escolhe versículos isolados, palavras isoladas da Bíblia, para ganhar o povo, para querer extorquir o povo, para querer deturpar, para querer fazer uma lavagem cerebral, para querer dizer que uma vida, que Deus entende que quando a pessoa peca, continua pecando, para ver onde vai parar a consequência. E por isso que o Senhor estava falando, vai dizer aqui, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz quando não há paz. Aqui é como se muitos líderes de grandes denominações curam a ferida superficialmente, algo superficial. Superficial é aquilo que está na superfície, não cura na profundidade, que é manter uma aparência. É isso que o Deus estava falando para o profeta, que estavam curando superficialmente a ferida do meu povo, porque Deus sabia que o povo dele estava ferido. E hoje em dia a igreja brasileira está doente, está ferida. A igreja brasileira precisa se arrepender urgente, porque as consequências de calamidade estão por vir, vão ser drásticas, vão ser terríveis, por causa do pecado. E aí o Senhor vai dizer: será que eles ficam envergonhados por cometer abominação? Essa era uma pergunta que o Senhor Deus estava fazendo para aquele povo, porque aquele povo estava em busca, aleluia, aquele povo estava fazendo coisas terríveis. E daí o Senhor vai dizer: não, eles não ficam com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se. A pessoa, quando começa a cometer bastante pecado, ela não sente nem vergonha, nem sabe o que é isso. Eu vou na direção, olha que interessante. Eu lembro do pastor, muitos anos atrás, do antigo líder onde eu congregava, 2008, algo eu comentei com ele, ele falou para mim: você teria coragem de fazer tal coisa na frente de tal pessoa? E eu lembro que a resposta foi: eu teria vergonha. Então assim é Deus, assim é você diante de Deus. Você, quando comete isso, Deus, ele vê isso e não se agrada, Quantas pessoas, independente, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Cometeu outras violências. Quantas pessoas na face da terra estão cometendo coisas erradas, pecado, e não sente vergonha? Hoje em dia, na posição a qual eu estou diante de Deus, voltei para os caminhos do Senhor faz 2 anos e meio, Quando vem lembrar, nossa, o sangue de Jesus, eu peço misericórdia, eu tenho misericórdia. Que sinto, vergonha, misericórdia.
Mas aqui a palavra está dizendo para aquele povo, o povo não sabe o que é vergonha. Portanto, cairão os que caem, quando Deus castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre eles. Olha só a consequência de não arrependimento, de reter pecado, de continuar pecando. Aquele povo não estava querendo se arrepender, estava se rebelando, estava envolvido na ganância. E daí aquele povo vai dizer: porque nós estamos sentados aqui, reúnam-se, entremos na cidade fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. O povo praticamente estava reconhecendo, era a ferida incurável de Judá. O povo estava praticamente reconhecendo sua falha, né? Estou com uma tela aberta do lado, vai dizer esses versículos diante, né? Que eu vou, né? Vai encerrar aqui para entrar na explicação ali, que eu sempre ando com, né? Pois o Senhor nosso Deus já decretou a morte e nos deu beber água envenenada, porque pecamos com o Senhor. Espera-se a paz e não há nada de bom. Espera-se o tempo da cura, eis o terror. Aquele povo, por ter pecado contra o Senhor, sob o decreto do Senhor, deu água envenenada a beber, estava esperando paz, mas não tinha paz. Espera-se o tempo da cura, eis o terror. Né? Quando uma pessoa está esperando cura de algo, de um câncer, aí vem automaticamente vem o terror. É como se o médico chegasse assim: ó, você tem tantos tempos de vida, 3 meses de vida, não sei o que. A pessoa que está no estágio assim do câncer, a primeira coisa que ela vai pensar, com certeza, é em Deus. E ela vai começar a fazer uma reflexão. Existem pessoas, eu vou abrir um parênteses, existem pessoas que estão no leito de hospital, Deus permite para que a pessoa também venha refletir. Deus também permite para refletir, ou Deus cura ali e libera para tratamento, ou Deus pega e a pessoa despede familiares e Deus recolhe. E quando o médico dá um diagnóstico, automaticamente, dependendo da doença, vem um terror, a pessoa na hora fica assim. Exatamente isso que aquele povo estava esperando o tempo da cura e o terror. Aí o Senhor continua sua palavra: desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo, toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra, e a sua abundância a cidade, os que habitam nela. Porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento, e que picarão vocês, diz o Senhor. Aqui lembra-se da época de Moisés, em que o povo estava praticamente murmurando contra o Senhor. E ali o Senhor manda serpentes no deserto, porque o povo estava reclamando, o povo não estava contente. Apesar de todos os sinais, prodígios e maravilha que Deus mostrou na terra do Egito, o povo estava murmurando. E daí Deus enviou a serpente. E praticamente vai ser isso, não vai ter nem encantamento. Vão picar vocês. É a consequência de pecado, de desobediência, rebelião contra o Senhor. É a consequência de não voltar para o Senhor, para os caminhos do Senhor, querer viver uma vida toda errada. E aquele povo estava assim. E Deus permitiu.
E quando a pessoa, ou um povo, uma nação começa a cometer pecado e transgredir a lei do Senhor, vai abrindo legalidade, portas espirituais para demônios atuarem. E é onde aqui o contexto que é físico, mas aqui também dizendo físico espiritual. É como se os inimigos viessem com cavalo para devorar a terra, a mudança, a terra e a cidade que Lera habita. Por isso que o Senhor a todo momento chama arrependimento, mas aquele povo não queria. Aquele povo estava de dura serviço. E continuando, aí o profeta, aleluia, por ouvir essas palavras, por falar aquilo que Deus mandou, por presenciar ali, imagina a cena, a dor do profeta por causa da ruína do povo. Jeremias vai orar da seguinte forma: ao Senhor. É o trecho que vai explicar, antes de entrar na parte aqui. Diz assim, no verso 14 e 17: neste terceiro segmento, capítulo 8 de Jeremias, somos confrontados com o chamado insistente ao arrependimento por parte do profeta. O subtítulo nos direciona para a essência do apelo divino, que busca redirecionar o coração do povo de Jerusalém para o caminho da restauração espiritual. Jeremias, com palavras carregadas de compaixão e urgência, nos instiga a considerar o resultado do pecado e a necessidade de se voltar para Deus. Por isso, há uma necessidade urgente de arrependimento e voltar para os caminhos do Senhor. Mas o povo estava indo de mal a pior. Tanto é que o verso vai dizer assim, 14 e 15, a explicação que estou com uma tela aberta. O segmento se inicia com uma descrição vivida das filhas de Judá. Por que estamos sentados? Congregai-vos, entreguemos na cidade forte, ali e pereçamos, porque o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu beber água de fel, porque pecamos contra o Senhor. Jeremias se trata de uma nação desesperada e aflita, cujas feridas são tão profundas que não podem ser curadas pela simples intervenção humana. A metáfora da água de fel simboliza a amargura e o sofrimento que resulta da rebelião contra Deus. No verso seguinte, o profeta revela as filhas de Judá, o pecado contra o Senhor. Aqui vemos a conexão direta entre desobediência e sofrimento de Jeremias. Não hesitar em apontar a fonte do problema e convida o povo a reconhecer a gravidade dos seus pecados. Jeremias continua no verso 16, o apelo do arrependimento, destacando a busca desesperada por paz que o povo empreende. A paz se foi de mim e nada tem de bom. Eis que chegará o tempo em que buscarão paz, mas não acharão. Aqui o profeta comunica a dor e a angústia que resultam do afastamento de Deus. O povo procura desesperadamente por paz, mas não a encontra, pois a verdadeira paz só pode ser encontrada em Deus. O povo estava procurando falsa paz, e a verdadeira paz é só em Deus, a verdadeira paz. No verso 17, a vinda do inimigo, olha só, o segmento culmina com uma advertência sobre a iminente vinda do inimigo. Porque eis que envia entre vós serpentes e basiliscos, contra as quais não há encantamento, morder-vos-ão, diz o Senhor. Aqui Jeremias pinta uma imagem sombria do juízo divino que se aproxima. As serpentes e basiliscos simbolizam a ameaça que o povo enfrentará devido aos seus pecados, a falta de arrependimento e a recusa em voltar para Deus resultarão em consequências terríveis. Este terceiro segmento, Jeremias 8, nos recorda a importância do arrependimento e da busca por Deus, mesmo diante da gravidade dos pecados de Judá. O Senhor ainda estende um convite à reconciliação, à restauração. Jeremias, como mensageiro de Deus, nos mostra a compaixão divina que deseja salvar o povo do juízo iminente. O chamado ao arrependimento é um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas. Assim como Judá enfrentou as consequências da sua rebelião, também nós enfrentamos as consequências de nossas escolhas. No entanto, a esperança reside na possibilidade de nos voltarmos para Deus, reconhecendo nossos pecados
e buscando sua misericórdia. Jeremias nos ensina que, mesmo no meio da escuridão espiritual, a luz do arrependimento, da reconciliação com Deus está ao nosso alcance, aguardando nosso retorno. É um convite para abandonar a amargura do pecado e encontrar a verdadeira paz e cura em nosso relacionamento com o Senhor. É um convite de arrependimento, porque o pecado ele ocasiona amargura, não. Tem pessoas que vivem assim, ai, tô tão não sei o que, jururu, desse depressivo, mas é por causa de quê? Tem vezes, certeza que é pecado, que a pessoa parece que comete algo e esquece, ou tenta usar atalhos espirituais por aí. Vou fazer uma simpatia ali, vou fazer um rito aqui, vou fazer uma prece aqui. Ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chega ao Pai, não só por Ele. Amém? Continuando, aí a dor do profeta por causa da ruína do povo. O profeta vai fazer oração porque o povo tinha a ruína do povo. Aí o profeta vai orar assim: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês provocaram a ira? O Senhor, vai dizer, porque vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque então não se realizou cura da filha do meu povo. O Senhor está dizendo na sua palavra que Deus deixou princípios e mandamentos na palavra dele. No verso 19, parte B: porque vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Hoje em dia o que mais se vê é muita idolatria. A idolatria não é só questão também de imagem. Idolatria também tem questão de dinheiro. Tem pessoa que além de adorar a imagem, adora dinheiro, adora pessoa, adora profeta. Parece a mesma história na época de Moisés, em que Moisés estava 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, falando com Deus, recebendo os mandamentos, e automaticamente o próprio Deus falando com Moisés, viu o coração do povo, viu o que o povo estava fazendo. Moisés desce, porque o povo se corrompeu, porque o povo construiu um bezerro de ouro. O povo fez um bezerro de ouro. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Araão. Ele disse, Êxodo 32: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tire as argolas e de ouro das orelhas tudo. E o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido e adorou. Ele ofereceu sacrifício, dizendo: são esses, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, esse que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que acenda contra eles meu furor e eu os consuma, e de você fará uma grande nação. É uma palavra de exortação, de reflexão quanto à consequência do pecado, a idolatria e a abominação a Deus.
Existem outros pecados. Aliás, o pecado em si, o pecado, o próprio nome diz pecado. Idolatria, prostituição, mentira, engano, inveja, roubo, furto, um monte de coisa é pecado. Não tem pecado de pecado, tudo é pecado. Mas o que eu quero dizer na palavra do Senhor, a direção. Aquele povo tinha se rebelado, aquele povo caía e não levantava, aquele povo errava o caminho e não voltava. Hoje em dia muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, conhecem a palavra do Senhor, mas continuam fazendo coisa errada. Ah, Deus entende, é um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Ah, eu vou só no barzinho ali. Ah, eu vou só ali fumar um cigarro, eu vou só ali. Aliás, a palavra do Senhor vai dizer, não é por força de violência, pelo Espírito do Senhor. Porém, eu estou querendo dizer no contexto, pessoas que conhecem a palavra de Deus e continuam fazendo coisa errada, sabendo que é errado fazer tais práticas, que é condenado pela palavra do Senhor, práticas erradas. Por isso, caro ouvinte, para encerrar, não seja como o povo de Israel. Não seja como o povo, foi o povo de Israel, o povo de dura serviço, ou como o povo de Judá, de Jerusalém. Porque a geração a qual nós estamos vivendo está praticamente, a nossa geração é a última, mas está igual a geração lá para trás, antes de eu e você existir. O Senhor em todo momento levanta servos e profetas para pregar o arrependimento. Santo Deus eterno, Santo Deus, usa conforme a tua vontade. Deus eterno, levanta só o Senhor para baixar mantu inácia. O Senhor Deus, Ele é Deus Santo. O Senhor Deus, Ele é grande, tardio em irar-se, grande benignidade. O Senhor Deus, Ele está chamando muitos ao arrependimento. Deus, Ele está dando oportunidade para muitos. O Senhor está dando oportunidade para muitos na face dessa terra, para se arrepender, para se converter dos maus caminhos. Porém, muitos hoje em dia preferem viver nos próprios deleites de pecado. Muitos. São poucos que estão na posição de Deus, mas a maioria está fazendo coisa que não está agradando a Deus. Estão vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecendo, não está acontecendo. A palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Vou ler tanta versão daí. Há um tempo. Jesus, ajuda aqui. Há um tempo tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo a qual nós estamos vivendo é tempo de guerra, não é tempo de paz. Ou seja, tempo de guerra espiritual. É tempo de guerra espiritual. Efésios 6 vai falar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, o espiritual da maldade. Por isso que a luta é diária, a luta é constante contra o pecado. Contra o pecado é constante. Deus, quando foi para receber a oferta de Caim e Abel, Deus reprovou a oferta de Caim, lá no Gênesis capítulo 4. E aceitou de Abel. E o semblante de Caim Caim ficou irritado. Aí Deus disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é reto, não é verdade que você será aceito?
Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Domine o pecado, não deixe o pecado entrar na sua vida. Domine, mortifique a carne com jejum e oração. Lê a palavra, jejum e ore, busque a presença do Senhor. É por isso, caro ouvinte, desperta do que dormes e Cristo te esclarecerá. Amém? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque não sabeis o dia de amanhã. Não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Por isso, decida-se hoje, volte para o Senhor teu Deus. Jesus Cristo, Tu és o Senhor Senhor. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. O arrebatamento se aproxima. O fim de todas as coisas está próximo. Espírito Santo, liberdade. Amantui Nagasevinácia. O Senhor está às portas. O Rei da Glória está voltando. Em breve vem sobre as nuvens, e todo olho verá o Rei da Glória está voltando. Jesus, és o início, és o meio e o fim, Alfa e Ômega. Jesus, Ele é santo, poderoso, Rei do universo, outro igual não há. Ele é santo, poderoso Deus nas batalhas. Senhor Deus eterno, Pai todo-poderoso, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença, Deus. Eu venho lhe pedir, Senhor, perdoa minhas falhas, Senhor, meus pecados. Senhor, cubra-me com Teu sangue, revista armadura, Senhor Deus eterno, visita minha casa, meu lar, meus pais. Visita, Senhor, o líder da igreja a qual eu estou congregando, Pai, o pastor, a sua esposa, a sua família. Visita os membros, ó Pai. Visita, Senhor, meus familiares, ó Deus. Visita aqui meu trabalho, Senhor. Visita, Senhor, este bairro, ó Deus. Visita essa cidade, Senhor. Visita esse estado, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, levanta os caídos, ó Pai. Levanta os servos e profetas do Senhor com ousadias, cheios do Espírito Santo, para pregar o arrependimento nessa cidade, para pregar o arrependimento nessa nação, Senhor. Porque o tempo está acabando. O Senhor a todo momento fala a sua palavra para santificação, santidade, 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 santidade. O Senhor a todo momento está dando oportunidade para vidas que estão aqui, Senhor, na terra. A todo momento, Senhor, dos altos céus, o Senhor vê aquilo que ninguém vê. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, entra com o Teu poder, Senhor, manifesta, Pai. Entra, Senhor, onde ninguém pode entrar. Visita, Senhor, onde ninguém pode visitar, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia da nação brasileira. Tem misericórdia da igreja brasileira. Tem misericórdia da liderança. Senhor, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de perto, Deus de longe, começa a visitar, Senhor, os quatro cantos da terra. Começa a mexer, Senhor, nos alicerces, Pai. Em nome de Jesus Cristo, santo é Teu nome, Senhor.
Santo, Santo, Deus poderoso, São outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Poderoso Deus, grande Deus, domínio e poder estão diante de ti, em tuas mãos, Senhor, dos exércitos, soberano, excelso Criador, Alfa e Ômega, princípio e o fim, Santo. Ele é grande, Ele é maior do que tudo que nós possamos, aleluia, imaginar. Deus é maior que os céus e a terra. Deus é maior do que os céus e a terra. Amém, aleluia. Senhor Deus te abençoe e te guarde. Senhor Deus tenha misericórdia de ti e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, levante o seu rosto e dê a paz. Em nome de Jesus, amém.